Gente, boa noite e a paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que o amor de Deus abrace você e que você sinta o carinho, a graça, a generosidade e a força desse amor que tanto nos constrange. Hoje o texto que eu quero ler para a nossa conversa, para o nosso sermão, a nossa meditação nessa noite, está no Salmo de número 8. Eu quero ler do verso 1 até o verso 9. Salmo 8, do verso 1 até o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre a terra. Amém. Fala conosco, Jesus, nessa noite. Fala com o nosso coração nessa noite. Que a tua palavra seja viva dentro de nós. É a minha oração. Amém e amém. Quando a pandemia ela surgiu, muita coisa foi dita a respeito da nova realidade vivida em todo o planeta Terra, em todo o mundo. E se tem uma dúvida que eu não tenho no meu coração, eu não tenho nenhuma dúvida, é de que a pandemia revelou a nossa fragilidade. Ela serviu para revelar a nossa pequenez, a nossa impotência e a nossa limitação diante de alguns desafios na vida e fragilidade diante da vida. Essa, para mim, é a grande verdade. Mas só que, além da limitação da vida, eu acredito que também uma coisa que ficou muito clara diante dos meus olhos é o quanto eu e você dependemos de Deus. Quanto nós necessitamos de Deus e o quanto nós não somos absolutamente nada sem Deus. Esses dias eu estava assistindo, eu acredito que era uma série com a minha esposa, e uma frase de um dos seus personagens, e aí quando eu ouvi essa frase, eu percebi que ela era uma frase carregada de obviedade. Só que ao mesmo tempo que ela era uma frase que eu tive a percepção dela ser carregada de obviedade, eu me lembrei de uma frase que li numa revista secular, aquela revista de recursos humanos, eu acho que era Você S.A., que dizia assim, que o óbvio precisaria ser dito e ser lembrado. E a frase que ele disse, que carregava essa obviedade, é que a eternidade está logo após o nosso último suspiro. Agora, quantas vezes nós paramos para pensar e nos lembrar disso?
Nós nunca paramos para lembrar disso. E às vezes nós não o fazemos por mal. E nós não o fazemos vivendo uma condição de vida dentro de uma normalidade. Mas quantos que não lembram disto, mas vivendo uma vida carregada de soberba, de arrogância, achando que eles são autossuficientes? Agora, a grande verdade, quem nos dá o fôlego da vida? Quem de fato nos permite viver? É o nosso Deus. É Ele quem nos dá tudo o que nós temos, inclusive o ar para respirar. Mas eu me lembro também que eu ouvi algumas frases e tenho ouvido algumas frases, e frases do tipo que com a pandemia existe um novo modelo de vida, existe uma nova forma de ser, mas eu acredito que isso é uma grande incógnita, porque o que eu tenho escutado de muitos é muita gente afirmando que muita coisa vai mudar depois da pandemia. As pessoas virão às igrejas, irão para as igrejas, buscarão mais a Deus, pessoas que vão repensar o modo de vida que eles têm adaptado no seu dia a dia. Qual é a vida, qual é a postura, qual é a condição que eles existem na vida? Eles vão mudar. Em outras palavras, tem gente dizendo que os arrogantes e soberbos, impactados com a verdade de suas limitações, eles deixarão de ser soberbos e arrogantes. Mas aí eu pergunto, e eu quero pedir que você faça essa reflexão comigo, mas será que isso é verdade? Será que eu posso afirmar que isso é uma verdade absoluta? Eu não acredito nisso. Até porque a gente tem visto nos telejornais coisas horríveis acontecendo. Coisas muito feias acontecendo. Coisas feias acontecendo. Por exemplo, cenas lamentáveis, aquele desembargador de Santos dando uma carteirada naquele guarda municipal, dizendo assim, você sabe com quem você está falando? Um espírito horroroso, uma coisa feia, uma coisa, sabe, terrível. São pessoas que têm se posicionado dessa forma, né? Aquele morador de Valinhos. Mas coisas feias que as pessoas estão fazendo e que a pandemia não os mudou e a soberba deles continua acontecendo e existindo neles do mesmo modo que sempre existiu. Eu também ouvi algumas pessoas falando a respeito de que na pandemia tem aflorado e amplificado o que as pessoas têm como essência e a verdade que carregam dentro deles. Eu acredito nisso, sim, que nessa gangorra temos o lado bom e o lado ruim amplificado. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que as pessoas elas carregam uma essência dentro delas e elas só podem mudar por meio de um milagre de Deus. Mas, de repente, o que está sendo dito e o que está de fato acontecendo, nós temos visto isso também, o solidário que amplificou ações solidárias, os generosos que aumentaram a sua generosidade, pessoas que estão praticando atos de amor, de companheirismo. Isso tem acontecido mesmo. E como hoje a minha proposta aqui é conversar com vocês sobre contemplar a Deus nos auto-revela, nos carrega diante de um espelho onde nós conseguimos nos enxergar, mas será que isso por si só basta quando o tema é nos enxergarmos, é nos vermos? E mais ainda, quando o tema é que nós nos enxerguemos, mas que nós nos enxerguemos como Deus gostaria de nos ver. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a única forma da gente se encarar e da gente nos descobrir é no caminho da contemplação da verdade que existe apenas em Deus. Eu me lembro daquele versículo de João, tão conhecido, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, e eu queria compartilhar 3 lições a respeito dessa
questão de contemplar a Deus nos auto-revela. A primeira lição que eu queria transmitir e queria compartilhar com vocês é que encontrar a Deus verdadeiramente revela a pequenez do homem. O salmista, no versículo 3 e no versículo 4, Davi diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Davi, ele está impactado. Primeiramente, ele está impactado com a magnificência do nome do Senhor sobre toda a terra, porque é isso que ele diz no versículo 1: Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O que Davi está dizendo aqui é que o nome de Deus para ele era uma revelação de quem Deus de fato era, e não apenas um nome como outro nome qualquer. Pois, como ele diz no versículo 1, que era só olhar para o céu com atenção que era possível, enxergar essa majestade, a majestade do próprio Deus. Majestade que o próprio Deus estava revelando a Davi naquela visão de Davi, naquele momento que Davi para olhar com atenção e refletir que Deus estava se revelando a ele nessa atenção dele. Deus sempre nos revela, sempre Deus está aí, a natureza está aí, as coisas estão acontecendo, a gente muitas vezes se tranca em nosso mundinho, mas o Davi, ele está dizendo aqui que ele estava contemplando essa majestade e ele percebeu essa majestade divina por meio da criação dos corpos celestes. É isso que ele diz no versículo de número 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Isso nos faz ver o quanto é evidente a existência de um ser infinito que é fonte de toda a vida e que dele emana toda a força e todo o poder. E o que ele vai dizer no versículo 3, que é o texto que eu li agora, o que ele disse no versículo 3, já expõe, gente, eu não sei a sua opinião, mas o que ele diz no versículo 3 já expõe nossa insignificância e a nossa impotência diante da grandeza e diante da complexidade da criação, de lua, de estrelas, de tantas coisas que Deus fez. E se isto é uma constatação diante da criação das obras de Deus, olhando para alguns detalhes, o que dizer da grandeza do nome de Deus? Isso fez com que Davi refletisse, gente, o quanto ele dependia do amor e da graça de Deus em olhar para o homem, olhar para dentro de si, e aí perceber que ele não merecia nada. Quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, eu vejo o Senhor, um ser divino tão fora de tudo, tão independente, tão cheio do poder, que não depende de nada. Ainda o Senhor olha para o homem, ainda ajuda o homem que não merece nada, porque é o que ele diz no versículo de número 4. Quando ele vê isso, ele faz uma pergunta: o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Eu gosto da tradução, da versão da linguagem corrigida, que é o homem mortal para que te lembres dele. Ou seja, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos insignificantes, nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus, nós somos tão distantes de Deus, nós erramos tanto, nós falhamos tanto, mas mesmo assim Ele se preocupa com a gente. Uma segunda lição que esse salmo nos traz sobre essa questão de enxergar Deus e isso nos auto-revelar é que encontrar Deus verdadeiramente revela de onde vem a nossa força, de onde vem a força de Deus. Eu gosto desse versículo 2, porque no versículo 2 ele fala assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Isso por si só já é um argumento suficiente para que o homem que contempla a Deus de verdade possa perceber quem Ele é
e onde ele deve se projetar na vida. Primeiro, quem Deus é, quem ele é e o que ele precisa fazer para se colocar na vida, se ajustar na vida. O texto ele nos mostra claramente como isso era uma verdade na mente de Davi. Davi sabia, ele bem sabia que toda a força de um homem não vem de si mesmo. Afinal de contas, Davi havia sido um guerreiro. Toda a capacidade de enfrentar inimigos e derrotá-los era para Davi a capacidade que ele tinha como presente de Deus. Eu faço menção de um texto que agora me vem à mente, quando Davi fala assim: muitos confiam em cavalos, confiam em carros, confiam em armamentos de guerras, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Lá no Salmo 20, versículo 7. Então isso fica muito claro para Davi. Ele deixa isso claro quando ele diz daqueles que são criaturas mais frágeis. Davi está dizendo assim, ele está olhando para uma criança, ele está pensando de uma criança que é uma criatura tão frágil, tão fraca, criança de peito, que se você deixá-la sozinha em algum lugar, ela não vai sobreviver. Mas ele diz que Deus suscita força, para calar os inimigos. Não existe exército, gente. Não existe força que pode derrotar um homem que vive sob a dependência de Deus. Eu não sei se Davi tinha em sua memória a sua vitória sobre Golias, mas o fato é que Davi tinha muitas experiências. E quando o ser humano, quando eu e você, quando o homem atinge essa capacidade de discernimento, de discernir as coisas da vida deste modo, a soberba cai no chão. A autossuficiência, ela morre, ela deixa de existir, ela é apagada. Quando alguém encontra com Deus de verdade e reconhece quem Deus é e quem Ele é e como se projetar na vida, tudo isso tem que morrer, cai no chão, a autossuficiência morre. E a revelação de quem nós somos e do quanto dependemos de Deus vai ficar estampado em nossa cara. Por isso que a gente vai descobrir que nós não somos nada, absolutamente nada. Essa verdade brilha diante dos nossos olhos e essa verdade ela é esmagadora e ela é libertadora. A força não está em nós, a capacidade não é nossa. A estratégia não foi minha, não é tua, não é de ninguém, pois Deus, Ele de crianças de peito, suscita a força para calar todo soberbo e nos livrar de todo orgulho. Ele cala o soberbo e Ele nos livra do nosso orgulho doente, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez que nos separa de Deus. E eu me lembrei de uma passagem de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 até o verso 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor é aperfeiçoado e seu poder é enaltecido quando de pequeninos e crianças, de pequeninos e de crianças de peito, Deus tira força, Deus extrai energia, mas isso é para aqueles que só encontram Ele de verdade. E a última lição dessa questão do nosso encontro, que nos auto-revela do encontro com o nosso Deus, com o divino, é que encontrar Deus verdadeiramente nos revela que tudo que o homem tem vem da mão de Deus, ou das mãos dele, de Deus. Olha o que ele diz no versículo 5 até o versículo 8. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que percorre a senda dos mares. Esse revelar divino, gente,
a respeito do homem, a respeito de quem nós somos, deve fazer com que o homem não olhe para ninguém com desprezo pelo que tem, pelo que conquistou em sua vida. Esse revelar divino, ele deve nos colocar no mesmo lugar, numa mesma posição. Isso não deve deixar, isso serve para não deixar, melhor dizendo, que a gente olhe para o nosso irmão com superioridade. Isso deve impedir que a gente olhe para o nosso próximo dessa maneira. Saber que tudo, absolutamente tudo que temos e somos vem dele, deve nos fazer mergulhar no rio da humildade. Deve nos fazer mergulhar no mar da simplicidade, no oceano da gratidão. É isso que você tem que colocar no teu coração. Eu não sou nada sem Deus, eu não sou nada sem o Senhor, eu não sou nada sem o seu poder. Portanto, tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo que faço, tudo que eu consigo realizar, tudo isso vem da sabedoria de Deus. Saber de tudo isso também vai nos livrar de todo orgulho, de todo espírito de autossuficiência, de todo espírito de independência de Deus e de tudo mais. É isso que Deus ele gostaria que você soubesse. É isso que o Espírito Santo de Deus quer mostrar a você e a mim todos os dias. E isso vai gerar em mim e vai gerar em você crescimento. E vai fazer o crescimento do quê, Cássio? Crescimento dentro de nós de uma necessidade de reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa pequenez diante da vida e diante da existência. Deve nos despertar tudo isso, olhar para Deus, contemplar a Deus, deve nos despertar para a necessidade do cuidado dEle, do aconchego dEle, do aconchego divino. Como é bom estar na presença de Deus. Eu me lembro daquele salmo de Davi também, um outro salmo, Senhor, Salmo 131, quando ele diz assim, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Olha que coisa linda, gente, que coisa maravilhosa, que coisa de Deus mesmo. Portanto, reconhecer a Deus, reconhecer quem Deus é, contemplar a esse Deus poderoso, nos revela mesmo, nos coloca diante do nosso lugar, revela que nós somos pequeninos, que nós somos dependentes, nos revela de onde vem a nossa força e nos revela o quanto você e eu precisamos dele, porque tudo vem, absolutamente tudo vem das mãos dele. E aí o Davi, ele termina o Salmo no verso 9, exatamente quando ele começou no versículo 1. Ele diz assim em sua fala, em sua oração: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ao olhar para Deus e lembrar o seu nome, o que surge como revelação ao homem Davi era o quanto ele era insignificante diante de Deus. Não só diante dele, mas diante da complexidade de sua criação, diante da complexidade da vida, diante da complexidade da existência. Mas mesmo assim, diante dessa nossa insignificância, o que Davi diz é que Deus cuida de nós o tempo todo. Ele reconhece esse cuidado, ele reconhece isso na sua oração, na sua fala, quando ele fala assim, Jesus, no versículo 3, ele fala: Senhor, quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, a pergunta que surge dentro da minha alma é: o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Por que que o Senhor se preocupa tanto com a gente assim? Por que que o Senhor cuida tanto da gente assim? Ao contemplarmos Deus e termos essa revelação de quem somos, isso vai nos afastar, gente, de uma coisa. Vai nos afastar de enxergar e acreditar que nós podemos ser alguém sem Ele, mas por outro lado, essa revelação não nos afasta de enxergar
e acreditar que nós podemos ter um relacionamento de proximidade com Ele. Que cada dia da tua história, que cada dia da tua vida, que cada dia na sua andança nessa terra, enquanto você viver, que você reconheça quem Deus é e que você possa dizer como Davi, eu e você aprendemos a dizer como ele: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor Jesus, nos guarde assim e nos preserve assim, hoje e em cada dia da nossa vida. Que a soberba caia por terra em nossa vida, que nossa fragilidade seja algo que a gente sempre tenha na memória, porque só assim nós estaremos dispostos a confiar em Ti. Nos livre de todo o mal, nos livre de tudo que nos afasta de Ti. É a minha oração, em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de todos. Deus os abençoe. A canção que anima e lhe dá prazer. A canção é o meu Jesus. A canção é o meu Jesus. Jesus presente. Jesus nunca ausente.